Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Hoje, quarta-feira, daremos início à leitura da palavra de Deus no livro de Deuteronômio, iniciando aí mais um livro da Bíblia. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui com a graça do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma semana aí de leitura da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 1. No livro de Deuteronômio nós vamos tratar um resumão aí de tudo que aconteceu desde a época em que Moisés liderou o povo para a retirada, a libertação da terra do Egito, quando Deus falou com Moisés e deu essa instrução para ele de retirar, de ser o libertador de Israel. E é um resumão da época, desde essa época, desse tempo, a qual Moisés estava liderando, até a chegada à beira do Rio Jordão, aonde o sucessor dele, Josué, vai tomar posse do seu cargo, vai tomar posse da sua liderança, seguindo os mandamentos do Senhor. Amém? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 1, e o verso 1 vai dizer: estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Sufi, entre Parã de um lado e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe do outro. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia, pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom, e em Edrei derrotou Og, o rei de Bazã, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a lhe explicar as seguintes instruções. Louvado seja Deus. Então quer dizer que normalmente para atravessar o deserto de ponta a ponta era 11 dias. Mas por causa da rebeldia de Israel, por causa da desobediência, das murmurações, da infidelidade do povo para com Deus, ficaram 40 anos. Uma viagem de 11 dias se tornou 40 anos. Eles andavam em círculo, parava, acampava, ficava anos e anos rodeando aí em círculo aquele deserto que em 11 dias era atravessado. Então você vê o quão a murmuração, a rebelião contra Deus é poderosa para atrasar os planos de Deus, porque Deus não estava nos planos de Deus 40 anos, o povo viver 40 anos no deserto. Não, a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. E a vontade perfeita de Deus era que Israel atravessasse apenas aquele deserto por 11 dias e tomasse posse da terra da promessa que mana leite e mel. Mas, vemos aí ao decorrer do livro de Êxodo e Números e Levíticos que Israel foi muito rebelde e afrontou muito o coração de Deus, a integridade do Senhor. Mas vamos lá, vamos buscar Deus, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, graças te dou, Senhor, por mais um livro que estamos aí dando início, o livro de Deuteronômio. Pai, é uma narrativa a qual Moisés estava próximo a ele, à beira do Rio Jordão, prestes a passar o seu bastão para Josué. E ele vai construir essa narrativa, vai trazer a memória daquela geração atual, a qual o Senhor permitiu entrar na terra de Canaã, uma geração de 20 anos para baixo, uma nação que nasceu no deserto. Então Moisés ele vai contar, vai testemunhar a grandeza que o Senhor, da forma que o Senhor tratou ali os pais
para que os filhos tomassem posse da promessa. Graças te dou, Senhor, e peço a ti inspiração e revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos estar dando continuidade aqui à leitura. No versículo 6, Moisés vai começar a relatar para aquela geração atual que não viu o poder de Deus, da forma que Deus tirou, libertou os hebreus, os israelitas do Egito. Aquela geração não tinha contemplado as 10 pragas do Egito, aquela geração não tinha contemplado a abertura do Mar Vermelho. Era uma geração de 20 anos para baixo. 20 anos, irmãos, nasceu em meio ao deserto. Era uma nação que nasceu no deserto. Amém? Já nasceu livre. É uma nação, é uma descendência, uma geração que já nasceu livre, da escravidão. Glória a Deus. Vamos lá. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todas as regiões vizinhas, o Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Negueb e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano, e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda esta terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Vejam, eu lhes dou essa terra. Vá e tome posse dela. Por que Deus dá essa palavra de encorajamento para aquela geração, para aquele povo? Por quê, irmãos? Por quê? Eles precisavam entender algo, que Deus não livraria de todo, não tiraria de todo o inimigo, os cananeus daquela terra. Se fazia necessário que Israel entrasse e tomasse posse. O que é tomar posse? É expulsar o inimigo da terra. Deus não iria expulsar de todo o inimigo. Ainda restaria alguns remanescentes dos cananeus, dos hititas, dos amorreus. Por quê? Deus precisaria provar a fidelidade do povo. Só consegue provar a fidelidade do povo quando está em meio aos desafios da vida, não é? Aonde a fé é provada. Amém? No versículo 9, Moisés vai nomear líderes de cada tribo. Cada representante, cada tribo precisaria de um representante, de um líder, ok? Vamos lá, no versículo 9, Moisés continuou: naquela ocasião, eu lhes disse: vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Foi uma revelação que ele tinha dado para Abraão. Abraão, saia para fora de sua tenda e olhe para os céus, e se você conseguir contar o número de estrelas, assim será a sua descendência. E é impossível, irmãos, nós fazer as contagens do número de estrelas. É impossível. Vamos lá. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, multiplique 1000 vezes mais e os abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Então vocês responderam: seu plano é bom? Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuide tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixe que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Olha só que interessante.
Deus te deu autoridade para você decidir, para você tomar a decisão. E não deixe que a pessoa te intimide. Ah, eu sou rico. Ah, eu sou influente. Olha, meu pai é influente. Olha, meu pai é rico. Não deixe que as pessoas te intimidem. Seja justo no seu julgamento. Você precisa ser um juiz representante de Deus. E Deus é justo e verdadeiro. Você precisa ser justo e verdadeiro e imparcial. Era essa a instrução que Moisés passou para os juízes. Tragam-me os casos que foram difíceis demais para vocês, e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cades Barneia, eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela. Mais uma vez, Moisés encorajando o povo a tomar posse da terra. Conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo nem desanime. Por que não tenha medo? Não tenha medo do inimigo. Porque vai ter inimigo lá na terra. Você precisa expulsar o inimigo. Não desanime. Por que não desanime? Porque os cananeus, os hititas, os amorreus, os heveus, os jebuseus, todas aquelas 7 nações que viviam na terra de Canaã, que pertencia àqueles limites a qual Deus estabeleceu, tinha exército, tinha soldados preparados para a guerra, tinha cidades fortificadas. Então, não desanime, não desanime. Então todos vocês vieram e me disseram: primeiro, enviamos espiões para que façam reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa. Por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram um reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós. Então relataram: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é de fato uma terra boa. Porém, dos 12 que foram lá espiar, apenas 2 voltaram com um testemunho bom e encorajador para o povo. Dos 12, 10, a maioria, voltaram desesperançosos. Por quê? Não confiaram em Deus. Não tinha sua confiança em Deus. Aí que está o problema. Quando você não confia em Deus, fica difícil você crer que as promessas dele vai se cumprir na tua vida. Porque você olha para o tempo, você olha para a circunstância e limita o poder de Deus. E Deus é espírito. Deus não é gente. Deus não é pessoa. Deus é espírito. Ele veio, se fez carne. O Deus, nosso Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ele se fez carne, habitou entre nós, mas está revestido de glória, sentado à destra do Pai. Então, eles teriam que colocar a fé deles em ação num Deus sobrenatural, num Deus invisível. Amém? Um Deus invisível, que se manifestava através de sinais. Então vocês responderam: seu plano não é bom? Eu respondi, né? Moisés respondendo para eles, né? Achei que o plano de vocês foi bom e o relato que vocês me trouxeram é que a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é de fato uma terra boa. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram, quer dizer, as queixas foram dentro das tendas, mas Deus estava dentro das tendas de cada israelita. Aí está o problema. Muitas das vezes você pode esconder as coisas de Deus, você pode esconder as coisas do seu pastor, da sua liderança. As coisas que você faz dentro da tua casa, você não conta para ninguém. Você não conta, você esconde as coisas que acontecem fora da igreja.
Mas Deus, ele está em todos os lugares. A presença dele está em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Você não consegue esconder nada de Deus. E ficavam queixando para a sua família. Você acha? Como que nós vamos vencer? Só tem gigante, tem lá descendente de Enac lá, tem as fortalezas, tem exércitos. Nós somos como gafanhotos perto deles. Nós somos frágeis perto deles, são pequenos perto deles. Quem somos nós para enfrentá-los? Foram essa queixa que tiveram dentro de suas tendas. Não foram nem na presença de Moisés, nem na presença de Deus. Foi dentro da tenda, nem da presença do tabernáculo. Né? Não, foi dentro da tenda. E Deus ouviu. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Não tem como esconder nada de Deus. Com certeza o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Enaque, que eram os descendentes de Enaquins, que eram os gigantes da terra. Golias era um descendente de Enaque. Eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de você. Adiante de você. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês o viram fazer no Egito. Ele vai adiante de vocês. Fique tranquilo. Deus vai adiante e vai. É Deus que vai derrotar o inimigo, não é você. É através de você. Mas não é na tua força, na força dele, não é no teu poder, no poder dele. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, nos seus medos, nos seus receios. O poder de Deus vem e se aperfeiçoa. E Deus te dá a vitória. Por que Deus te dá a vitória? Para o nome dele ser glorificado. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. Você vê que sempre Deus foi querendo revelar sua paternidade para o povo de Israel, mas Israel rejeitou a paternidade de Deus. Por isso que quando Jesus, ele falou, oração, todo posicionamento de Jesus, toda a conversa de Jesus era relacionada ao Pai, e não ao Deus de Israel, a Yahvé. Não era dessa forma que Deus se dirigia ao Pai, a Deus. Era o Pai, sempre o Pai. Tanto é que Felipe perguntou: mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco, como me dizes, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Assim como estou no Pai, o Pai está em mim. Glória a Deus. Maravilha, né? A palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é extraordinária para a nossa vida. Vamos lá. No entanto, no versículo 32 do capítulo 1, no entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês queixarem, ficou irado e por isso fez um juramento: nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim, ele me disse. Você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra. Encoraje Josué, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra
Darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto em direção ao Mar Vermelho. Nossa. Isso é doído, hein, irmãos? Isso é doído. Então vocês admitiram, pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra, como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra, pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Aí que tá, irmãos. Você fazer algo sem a direção de Deus. Quando você faz algo sem a direção de Deus, você está à mercê do maligno, você está à mercê do inimigo. E foi o que aqueles israelitas quiseram fazer. Mesmo Deus falando para eles dar meia volta e voltarem em direção ao Mar Vermelho, eles decidiram por conta própria subir a região montanhosa e lutar contra os cananeus. E foi um massacre total. Mais de 20 mil pessoas, homens, morreram naquela ocasião. Versículo 43. Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Ormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso ficaram em Cádiz por um longo tempo. Capítulo 2. Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor, meu Deus, me deu. Por um longo tempo, vagamos de um lado para o outro na região do Monte Seir. Finalmente o Senhor disse: vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente. Agora siga para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo. Vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir. E não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor seu Deus tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor seu Deus tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. É verdade, Deus, todos os dias, diariamente, por 40 anos, sustentou o povo no deserto. Assim, contornamos o território de nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate até Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, um povo chamado Emins havia habitado na região de Ar. Esses Emins eram gigantes, parentes, tanto é que os Enaquins veio através dos Emins. Eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emins e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas os chamassem de Emins. Em outros tempos, os Oreus haviam habitado em Seir, mas os Edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã, quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o Senhor disse:
Mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered, assim, atravessando o ribeiro. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cades Barnea até atravessarmos, por fim, o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar, e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, aquela região era considerada a terra dos Refaíns, que haviam habitado ali, embora os amonitas os chamassem de Zanzumins. Também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins, mas o Senhor os destruiu para que os amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú que habitavam em Seir, pois destruiu os Oreus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os Caftorins de Creta invadiram e destruíram os aveus, que habitavam em povoados na região de Gaza. Então o Senhor disse: mexam-se, atravessem o vale de Arnon. Vejam, eu lhes entregarei o amorreu Seom, rei de Esbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. O deserto era o que garantia a vitória. Israel não estava entendendo, mas o que garantia a vitória para Israel era o medo e o pavor que o inimigo tinha quando ouvia falar do Deus de Israel. No deserto de Quedimote, enviei embaixadores ao rei Seom de Esbom com a seguinte proposta de paz: deixe-nos atravessar seu território. Ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado nem para o outro. Venda-nos alimentos para comer e água para bebermos, e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas que habitam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor, seu Deus, endureceu-lhe o coração e o tornou hostil, a fim de entregar em nossas mãos, como de fato aconteceu. Quer dizer, é Deus que endurece o coração do homem. Para quê? Para mostrar a glória dele, para demonstrar a glória dele, o poder dele. Deus, para demonstrar o poder dele, a glória dele, ele vai criar situações, ele vai permitir situações virem sobre a tua vida, acontecer na tua vida, para que a glória dele venha a ser manifestada, o poder dele venha a ser manifestado. Se o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, certo? Então, situações precisam acontecer. No caso, ele endureceu o coração do rei para justamente entregar o rei nas mãos e a terra nas mãos de Israel. Então o Senhor me disse: veja, eu lhes entreguei o rei Seom e seu território. Agora comecem a conquistar sua terra e a tomar posse dela. Na verdade, esses dois embates contra o rei Og e contra esse rei aqui, o Seom, foi nada mais, nada menos do que um preparo. Um preparo. Deus preparando o povo para guerrear. Deus forjando aí um exército, preparando o exército de Israel para as batalhas que viria dentro dos limites da terra de Canaã.
Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaze. Mas o Senhor nosso Deus o entregou a nós e matamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e as destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças. Não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Também conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon, além da cidade no vale e toda a região de Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas ao longo do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor nosso Deus havia ordenado que deixássemos em paz. E aí, a próxima batalha seria contra Og, o rei de Bassã. Capítulo 3. Em seguida voltamos e nos dirigimos à terra de Bazã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse, não tenha medo, pois eu lhes dei a vitória sobre o rei de Og e todo o seu exército, e lhes darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, o rei dos amorreus que vivia em Hesbom. Então o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos, de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bazã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o rei de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Hesbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens como mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim tomamos o território dos dois reis amorreus a leste do rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamam de Senir. A essa altura havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bazã, até as cidades de Salcá e Edrei, que faziam parte do reino de Og em Bazã. O rei Og de Bazã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento. Olha o tamanho do homem. Olha o tamanho do homem. Mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. A cama do homem era 4 metros de altura e 2 de comprimento. Imagine como esse homem era alto, grande. Quando tomamos posse da terra, dei à tribo de Ruben e Gade o território para além de Aroer, ao longo do vale de Arnon, e também metade do território de Gileade, com suas cidades. Depois entreguei o restante de Gileade e toda a Bazã, o antigo reino de Og, a meia tribo de Manassés. Toda essa região de Argob, em Bazã, era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob, em Bazã, até a fronteira com os Jesuritas e Maacatitas. Jair deu à região seu próprio nome, cidade de Jair, pelo qual era conhecida até hoje. Dei Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gade. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do vale de Arnon ao sul, até o rio Jaboque, na fronteira amonita. Lembra do rio de Jaboque? Do vale de Jaboque? Né? Deus teve um encontro com Jacó, Jacó lutou contra o anjo no vale de Jaboque e venceu. A Bíblia fala que ele lutou contra Deus e contra os homens e venceu. Foi o único homem que teve a oportunidade de ser considerado vitorioso numa batalha contra Deus. Após ele,
Nenhum homem foi capaz. Eles também receberam o Vale do Jordão. É porque, irmãos, a ótica de Deus é diferente da nossa. Deus olha para um homem, um péssimo pai. Esse homem foi um péssimo pai, não foi um bom exemplo de pai. Não foi um bom exemplo de marido, certo? Não foi um bom exemplo de marido, não foi um bom exemplo de pai. E ainda por cima, cometeu um grave crime, que foi matar o seu melhor amigo. E esse homem nada mais é que Davi, que foi considerado por Deus o homem segundo o coração. O homem segundo o coração é homicida, o homem segundo o coração de Deus é um péssimo pai, um mau exemplo de pai. Você não tem nenhuma na história da Bíblia que nós vamos ler, nós vamos chegar na época de Davi, você vai ver que o único acerto como pai que ele teve foi na vida de Salomão. O resto dos filhos foi um péssimo pai, um mau exemplo. Terrível. Mas foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então a ótica de Deus é diferente, muito diferente da nossa. Amém? Glória a Deus. Eles também receberam o Vale do Jordão, desde o Mar da Galileia até o Mar Morto, tendo o Jordão como limite a oeste e a leste as encostas do Monte Pisga. Naquela ocasião, dê a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste do Jordão. Embora o Senhor seu Deus lhes tenha dado esta terra como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes israelitas, armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que lhes dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para esta terra que lhes dei. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: você viu com os próprios olhos tudo que o Senhor, seu Deus, fez a esses dois reis. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenha medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Isso bem claro para Josué. Também, naquela ocasião, supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as quais tu realizas? Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor estava irado comigo. Moisés relatando isso para o povo. Deus estava irado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou. Não toque mais nesse assunto. Suba ao topo do monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Encarregue Josué dessa tarefa. Encoraje-o e fortaleça-o. Encoraje-o e fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Às vezes, o que nos falta é coragem, e força. Se fortalecer no Senhor. Às vezes o que falta em você para conquistar mesmo é a coragem. E você precisa ouvir uma palavra de Deus para te trazer ânimo e coragem, para fortalecer a tua fé, a tua confiança em Deus. Amém? É tudo que nós precisamos. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim, ficamos no vale junto a Bet-peor. Amém, irmãos? Até aqui hoje, leitura de 3 capítulos do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um livro empolgante de se ler, porque é um resumo, É um resumo
Moisés dando testemunho para os remanescentes de Israel, aqueles que iriam tomar posse da terra prometida. Então é um livro gostoso de ler, um livro leve, né? Uma história leve que Moisés tem a oportunidade de reescrever, né? Então, que Deus te abençoe, querido. Amanhã estaremos de volta. Eu peço a tua ajuda, compartilhe essa live, toque aí no sininho e se inscreva no meu canal para que mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, querido. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor.